Nessa segunda aula, a gente vai continuar falando sobre alguns aspectos básicos da química. Terminamos a primeira aula falando um pouquinho sobre mudanças de estado físico, né? Em que condições elas acontecem, as mudanças acontecem. Falamos em relação à vaporização, né? A mudança de líquido para vapor. A gente viu que dependendo de como o líquido se converte em vapor, acontece, né? Como essa mudança acontece, então ela pode receber nomes diferentes, como ebulição, calefação ou evaporação, tá? Então a gente vai continuar falando um pouco sobre esses aspectos básicos, mas hoje a gente já vai falar um pouquinho sobre representacional, como a gente representa os elementos utilizados, né, na química, né, a linguagem química propriamente dita. Então, primeiro, a representação de elemento químico, tá? Então, conceitualmente, a gente chama elemento químico como sendo um conjunto de átomos com o mesmo número atômico, tá? E o elemento químico, ele, por regra, ele é representado sempre por uma letra maiúscula, que é a inicial de seu nome. Então, o carbono começa com C, então representa o carbono com C maiúsculo. Hidrogênio, o nome hidrogênio começa com H, então representa hidrogênio por um H maiúsculo, tá? Nitrogênio começa com N, então eu represento o elemento nitrogênio por um N maiúsculo, né? Pela letra N maiúscula, tá? Mas eu posso ter situações de elementos diferentes que comecem com a mesma letra. Por exemplo, carbono e cálcio. Então, tanto carbono começa com C, como cálcio também começa com C. Hidrogênio e hélio. Tanto o hidrogênio começa com H, como o hélio também começa com H. Então, neste caso, quando eu tenho elementos diferentes que começam com a mesma letra, a sua inicial começa com a mesma letra, então, neste caso, eu posso utilizar uma segunda letra minúscula para diferenciar um do outro. Então, carbono, C maiúsculo, cálcio, Ca. O C maiúsculo e um Azinho minúsculo, que é para poder diferenciar um do outro, tá? Um elemento do outro. Então, tá aqui, ó, representado graficamente por uma letra maiúscula. O elemento químico ele é representado graficamente por uma letra maiúscula. E quando necessário, é possível utilizar uma segunda letra. Mas essa segunda letra precisa ser minúscula, tá? Quando é que vai ser necessário usar uma segunda letra? Quando você tiver um outro elemento que comece, né, a inicial de seu nome seja uma letra já utilizada, como o caso do hidrogênio e do hélio, como o caso do cálcio e do carbono, tá? Então aqui, ó, eu tenho lá o Br. Br é o símbolo químico que representa o elemento bromo, tá? Eu tive que usar uma segunda letra minúscula, o R minúsculo, porque existem outros elementos na tabela periódica que também começam com B, como boro, bismuto, e aí vai, tá? Esse número que aparece acima, no canto esquerdo, 81, representa a massa atômica desse elemento. E o número que aparece abaixo, 35, no canto inferior esquerdo, tá? Representa o número atômico. O número atômico ele sempre vai aparecer aqui, ó, no canto inferior esquerdo. O número atômico sempre vai aparecer aqui, sempre. O número de massa, por sua vez, ele pode aparecer aqui em cima, do canto superior esquerdo, ou aqui no canto superior direito, ou um ou outro, tá? Normalmente, o que aparece aqui, ó, no canto superior direito, é a carga do íon, quando você tem uma espécie iônica, quando você tem um íon, tá? Positivo ou negativo. Mas, se a massa atômica aparecer desse lado, do lado direito, também não tem nenhum problema. Agora, em hipótese alguma, o número atômico pode aparecer aqui, ó. O número atômico sempre no canto inferior esquerdo, tá? Aqui eu tenho alguns elementos e seus símbolos, ó. Então, carbono, C maiúsculo, cálcio, Ca. Aí eu tenho que usar um C minúsculo para poder diferenciar cálcio de carbono. Nitrogênio, N maiúsculo, neônio, Ne.
a segunda letra minúscula para diferenciar nitrogênio de neônio. Esses elementos que aparecem aqui embaixo, repara que eles apresentam nomes estranhos, né? O símbolo químico não condiz com o nome. Veja, Na. Na não tem nada a ver com sódio. Teoricamente, o sódio deveria começar com S, né? Seria a inicial do nome do elemento. Na verdade, esse Na é a inicial do nome do sódio em latim. Sódio em latim é natrium. Aí veja que começa com Na. Potássio em latim é kalium, começa com K. Cobre em latim é cuprum, começa com Cu, tá? Então, alguns elementos da tabela periódica têm seus símbolos derivados do seu nome em outra língua, sobretudo latim, tá? Prata, que não está aí nessa lista, é Ag, argentum. Ouro também não está aí nessa lista, o símbolo químico do ouro é Au, áureum. Então, alguns elementos você pode estranhar o símbolo químico porque não tem correspondência com o nome em português, tá? Mas é porque eles são derivados de outras línguas, sobretudo o latim. Ainda falando sobre representação e também composição, o sistema químico ele pode ser constituído, ele pode ser formado, ele pode ter como composição uma substância pura ou uma mistura, tá? O que é que seria uma substância pura? Seria um sistema constituído por moléculas de mesma natureza química. Moléculas iguais, tá? Moléculas de mesma natureza química. Então, se eu digo que eu tenho água destilada, então eu tenho um sistema que só tem H2O. Não tem nada além de H2O. É a única substância presente naquele sistema, água, tá? Não tem mais nada. É diferente da água mineral. A água mineral não tem só água, tem água e tem sais minerais dissolvidos. Então a água mineral não é uma substância pura, é uma mistura. O álcool anidro, o que é o álcool anidro? É o álcool sem água, somente álcool. Aí nesse caso eu me refiro ao etanol. Então álcool anidro também é um sistema puro, porque só tem álcool, não tem mais nada além de álcool, tá? Essa substância pura, ela pode ser classificada como simples ou composta. O que seria uma substância pura simples? Seriam substâncias formadas por um único elemento. Qual é o bizuzinho? Você vai olhar para a fórmula de uma substância pura simples, ó, e você só vai ver na fórmula uma letra maiúscula. Se eu só tenho uma letra maiúscula na fórmula química do elemento, da substância, perdão, é porque eu só tenho um elemento químico. Cada elemento químico é representado por uma única letra maiúscula. Então, se eu só tenho uma letra maiúscula, é sinal de que eu só tenho um elemento químico, tá? Então, olhou para a fórmula do composto e viu que nela só há um elemento químico, então eu tenho uma substância pura simples. Agora, a gente vai ver mais na frente que quando a substância ela tem mais de um elemento químico em sua fórmula, então ela não é simples, ela é composta, tá? Ainda falando sobre substâncias puras simples, eu posso ter o que chamamos de formas alotrópicas. Então, primeira coisa que eu quero destacar, eu só falo em formas alotrópicas para substâncias simples. O que são substâncias simples? São aquelas formadas por um único elemento químico, tá? Substâncias puras simples. Então, eu só posso falar em formas alotrópicas quando eu tenho substâncias puras simples, tá? Então, o que são formas alotrópicas? São substâncias simples, tá? Substâncias simples, diferentes. Lógico, se são substâncias diferentes, apresentam propriedades também diferentes, mas elas são formadas, ó, pelo mesmo elemento químico.
Então, formas alotrópicas, por definição, são substâncias simples diferentes formadas por elementos químicos iguais. Como é que funciona isso? Vamos aqui para um exemplo. Vamos pegar um exemplo mais simples, depois eu volto e mostro os outros. Olha esse exemplo. Eu tenho O2, gás oxigênio, é uma substância simples, e eu tenho O3, ozônio, que também é uma substância simples. Ambas são formadas pelo elemento químico oxigênio. O ficou meio troncho, mas vocês abstraiam aí. Tá? Ficou parecendo uma carinha. Deixa eu ajeitar isso aqui. Tá? Ambas são formadas pelo elemento químico oxigênio. Tá? Deixa eu apagar que está feio. Ambas são substâncias simples formadas pelo mesmo elemento, oxigênio. O que muda é que no gás oxigênio, O2, eu tenho 2 átomos de oxigênio, e no gás ozônio, O3, eu tenho 3 átomos de oxigênio. Então, nesse caso, gás oxigênio e gás ozônio são formas alotrópicas que diferem em atomicidade. O que danado é a atomicidade, professor? Atomicidade, gente, é essa quantidade de átomos que aparecem na estrutura. No caso do gás oxigênio, são 2 átomos, então a atomicidade do oxigênio no gás oxigênio é 2, e no ozônio a atomicidade é 3. São 3 átomos de oxigênio na molécula, tá? Então, formas alotrópicas, elas podem ser diferentes em atomicidade, é o caso do gás oxigênio e do gás ozônio. A diferença de um para o outro, lógico, além das propriedades físico-químicas, são totalmente diferentes, mas em termos de estrutura, a diferença do gás oxigênio para o gás ozônio é a quantidade de átomos de oxigênio que eu tenho para cada molécula. Chamamos isso de atomicidade, tá? Mas as formas alotrópicas, elas também podem diferir, elas também podem ser diferentes em estrutura. Elas podem ter estruturas atômicas diferentes. O que é que eu chamo de estruturas atômicas diferentes? É a forma com que os átomos se organizam na estrutura do composto. Então, eu posso ter até a mesma quantidade de átomos, mas o arranjo estrutural, o arranjo geométrico é diferente de uma forma alotrópica para outra. Veja aí o caso do carbono. Eu posso ter carbono diamante, carbono grafite, fulereno, nanotubos de carbono. Não está aí na imagem, mas eu posso ter grafeno. O que muda de um para o outro, basicamente, é a forma com que os átomos de carbono se organizam. Tá? Então, as formas alotrópicas são substâncias simples diferentes, formadas pelo mesmo elemento químico. Lembrando, eu só posso falar em forma alotrópica se a substância for simples. Eu não falo em formas alotrópicas para substâncias compostas, tá? Essas formas alotrópicas, elas podem ser diferentes em atomicidade, quantidade de átomos por molécula, como é o caso do O2 e do O3, ou em estrutura, como é o caso aí do carbono, grafite e diamante, por exemplo, do enxofre rômbico e monoclínico. Veja aí que o arranjo espacial, né, o arranjo geométrico dos átomos no composto é diferente, tá? Do fósforo branco para o fósforo vermelho, eu não coloquei aí, mas o arranjo também é diferente, e aí vai, tá? Já as substâncias compostas, substâncias puras compostas, são aquelas formadas por mais de um elemento químico, tá? Eu tenho uma substância composta quando eu tenho mais de um elemento químico na molécula. Então eu vou olhar para a fórmula do composto e eu vou ver mais de uma letra maiúscula. Veja NaCl, você tem 2 elementos aí no NaCl. Você tem um sódio, Na, e você tem um cloro, Cl. Nesse caso eu teria um composto binário formado por 2 elementos. Já aqui, no hidróxido de ferro, aqui, o hidróxido ferroso, como a gente chama,
Eu tenho 3 elementos. Eu tenho Fe, ferro, eu tenho O, oxigênio, e eu tenho H, hidrogênio. Então eu tenho um composto ternário, um composto formado por 3 elementos. Se tivessem 4 elementos, quaternário e assim sucessivamente, tá? Então, substâncias puras simples são aquelas formadas por um único elemento. Então você só vai ver uma letra maiúscula na formulação do composto. Substâncias compostas são aquelas formadas por mais de um elemento. Então você vai ter mais de uma letra maiúscula na formulação do composto. Agora, as misturas são aqueles sistemas constituídos por substâncias de natureza química diferente. Então, por exemplo, quando eu tenho água mineral, eu não tenho só água. Eu tenho água e eu tenho diversos sais minerais no mesmo sistema. Quando eu tenho álcool hidratado, não é só álcool, é álcool e água misturados. Se eu tenho ar atmosférico, não é só oxigênio, é nitrogênio, é argônio, é gás carbônico, é uma mistura de gases. Então, tudo isso são exemplos de misturas, tá? Essas misturas elas podem ser classificadas quanto ao número de fases. Então, eu posso ter uma mistura homogênea, é aquela constituída por uma única fase, tá certo? Lembrando que fases são aspectos visuais que mantêm propriedades constantes ao longo do sistema. Como assim, professor? Não entendi. A água mineral é uma mistura homogênea. Por quê? Primeiro, porque eu só tenho um aspecto visual. Eu só vejo a água, eu não vejo os sais minerais. E segundo, se eu pegar um canudo e tirar uma porção da superfície da água ou lá do fundo do recipiente, essas duas amostras terão as mesmas propriedades físico-químicas. As propriedades físico-químicas elas se mantêm constantes ao longo de todo o sistema. É isso que a gente chama de fase. Fase não é somente o que eu vejo. Fase é aquela porção do sistema que apresentam propriedades constantes. As propriedades não mudam ao longo do sistema. Imagina que esse copo tivesse água e azeite. O azeite ficaria em cima e a água abaixo. Se eu pegasse um canudo e sugasse somente a parte de cima, viria somente o azeite. Se eu sugasse somente a parte de baixo, viria somente água. E aí eu ia perceber, por exemplo, que o sabor ia ser diferente do azeite para a água. Se eu tenho 2 pontos do meu sistema com sabores diferentes, então eu tenho propriedades também diferentes. E aí eu não tenho uma fase só, eu tenho mais de uma, porque eu tenho mais de um conjunto de propriedades no mesmo sistema, tá? Eu digo que um sistema é monofásico quando ele só tem uma fase e, portanto, ele é homogêneo, quando as propriedades são únicas, elas não mudam ao longo do meu sistema, tá? Então, a água mineral é homogêneo, não somente porque eu só vejo a água, mas também porque qualquer porção dessa água mineral que eu pegar e analisar terão as mesmas propriedades, tá? Então, a mistura ela pode ser homogênea quando ela tem uma única fase, tá? Ou ela pode ser heterogênea. Aí são exemplos de misturas homogêneas. A mistura também pode ser heterogênea quando ela tem mais de uma fase. Consequentemente, as propriedades físico-químicas elas variam ao longo do sistema, tá? As misturas heterogêneas elas vão ter um conjunto de propriedades que mudam ao longo do sistema, tá? É o que acontece, por exemplo, aqui, ó, com água e óleo, água e azeite, vamos pegar assim. Se eu sugar um pouquinho da amostra da superfície, eu vou ter um conjunto de propriedades. Se eu sugar um pouquinho da amostra do fundo, que só tem água, eu já vou ter um conjunto de propriedades diferentes. No caso do recipiente água e óleo, as propriedades elas mudam ao longo do meu sistema, tá? Então, por isso que ele é heterogêneo. Quanto à temperatura de fusão e de ebulição, tá? Destacando, o que é temperatura de ebulição? É a temperatura em que o líquido se converte em vapor. O que é a temperatura de fusão? É a temperatura em que o sólido se converte em líquido.
Então, eu posso classificar os sistemas, as misturas, de acordo com as temperaturas de fusão e de ebulição. Então, eu posso ter uma mistura comum, tá? É quando ela apresenta ponto de fusão e ponto de ebulição variável. Então, durante a fusão e durante a ebulição, as temperaturas continuam variando. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um gráfico de como isso acontece, tá? Então, a mistura comum apresenta ponto de fusão e ponto de ebulição variável. Eu posso ter uma mistura eutética, que é quando ela apresenta ponto de fusão constante e ponto de ebulição variável. O que isso quer dizer? Quer dizer que na mistura eutética, durante a fusão, durante a passagem de sólido para líquido, a temperatura se mantém a mesma, constante. Mas durante a ebulição, durante a passagem de líquido para vapor, a temperatura ela muda à medida que o processo ganha curso, tá? Na mistura comum não. Na mistura comum, tanto na fusão como na ebulição, as temperaturas variam. Na mistura eutética, a temperatura só varia durante a ebulição. Durante a fusão, a temperatura se mantém constante. E, por último, a mistura pode ser azeotrópica. É o contrário da eutética. Enquanto na mistura eutética o ponto de fusão se mantém constante e o de ebulição variável, na mistura azeotrópica é o oposto. O ponto de fusão é variável e o ponto de ebulição é constante, tá? Logo, logo eu vou mostrar a vocês alguns gráficos para a gente poder visualizar isso de maneira mais nítida, tá? Bem, antes de mostrar os gráficos, deixa eu falar um pouquinho sobre as propriedades gerais da matéria. Então, as propriedades da matéria, né? Essas propriedades podem ser gerais ou específicas. O que são propriedades gerais da matéria? As propriedades gerais da matéria são propriedades comuns a qualquer tipo de material. Todo material tem. Por exemplo, aqui eu tenho um apagador, matéria, aqui eu tenho um copo de água mineral, com água mineral, também matéria. O piloto tem massa, o copo de água mineral também tem massa. Então, a massa é considerada uma propriedade geral. É uma propriedade que qualquer material possui. Eu não posso utilizar propriedades gerais para diferenciar os diferentes tipos de materiais. Por exemplo, se o meu piloto tem 100 gramas e eu pego um copo com água mineral que também tenha 100 gramas, eu não posso diferenciar o piloto e o copo... O piloto não, perdão. O apagador e o copo com água mineral somente utilizando como critério a massa. Por quê? Porque eles podem ter massas iguais, por exemplo, e eu não consigo diferenciar um do outro somente sabendo a massa deles, tá? Então, propriedades gerais, elas não podem de jeito nenhum serem utilizadas, elas não auxiliam na diferenciação da matéria. Eu não consigo diferenciar um material do outro utilizando somente como parâmetro a massa, tá? Então aqui eu tenho quais são as propriedades gerais, ó. Massa, volume, divisibilidade, impenetrabilidade, elasticidade, compressibilidade e inércia. Essas 7 são as propriedades gerais. São propriedades que qualquer material possui. E eu não posso utilizar nenhuma dessas grandezas para diferenciar um material do outro, tá? Se eu quero diferenciar a matéria, então eu preciso utilizar propriedades específicas, tá? São aquelas restritas a diferentes tipos de materiais. Alguns materiais têm e outros não. Por exemplo, eu posso diferenciar o apagador de uma barra metálica por meio da condutibilidade elétrica. A barra metálica é uma excelente condutora elétrica e o apagador é um péssimo condutor elétrico. Então, a condutibilidade elétrica é uma propriedade específica. A barra metálica conduz bem a eletricidade e o piloto não, eu estou cismado com o piloto. O apagador não, tá? A capacidade de sofrer combustão. Eu consigo tocar fogo no piloto, mas eu não consigo tocar fogo numa barra metálica. Então, a capacidade de sofrer combustão seria uma propriedade também específica. Alguns materiais queimam, outros não. Alguns materiais oxidam, outros não.
Alguns materiais são mais densos que o outro. Densidade também é uma propriedade específica, tá? E detalhe, as propriedades específicas, elas auxiliam na diferenciação da matéria. Que propriedades específicas são essas? Ó? A gente pode classificar as propriedades específicas em físicas, químicas ou organolépticas, tá? O que são propriedades físicas? São aquelas baseadas em grandezas físicas, como ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, condutibilidade elétrica, e aí vai, tá? As propriedades químicas, também chamadas de propriedades funcionais, são aquelas que se baseiam em capacidades reacionais, como a combustão, a oxidação, fermentação e assim por diante. E as propriedades organolépticas são aquelas associadas aos sentidos humanos: visão, audição, tato, olfato e paladar. Então eu consigo diferenciar água de vinagre pelo gosto ou pelo cheiro. Eu consigo diferenciar o ouro da prata pela cor. Agora, eu devo sempre evitar utilizar propriedades específicas em laboratório. Né? A gente não usa propriedade específica em laboratório. Eu tenho aqui esse copo com um líquido transparente. Eu não sei se isso é água ou se é um ácido. Então, eu não posso provar para verificar. Porque se isso for um ácido e eu beber esse ácido, eu posso sofrer um acidente. Eu não posso diferenciar as substâncias em laboratório cheirando. Porque se for uma substância tóxica, se for uma substância que libere vapores tóxicos, então eu posso acabar sofrendo um acidente. Então, em laboratório, não se usa propriedades específicas organolépticas. Se usa, sim, propriedades físicas ou químicas. As organolépticas, não, tá? Bem, por último, as curvas de aquecimento. São aqueles gráficos que eu tinha comentado, né, que mostram como o estado de agregação da matéria muda em função da temperatura. E aí, substâncias puras e misturas apresentam perfis de gráficos diferentes. Como é que vai funcionar o perfil de um gráfico para uma substância pura e para misturas? Então, está aqui. Ó. Esse primeiro gráfico é um gráfico de uma substância pura. Esse primeiro trecho do gráfico, ó, você só tem sólido. E à medida que você aumenta a temperatura, fornece calor, perdão, à medida que você fornece calor nesse trecho aqui, ó, a temperatura progressivamente aumenta. A gente chama isso aqui, ó, nesse trecho, e nesse trecho, onde você percebe a curva crescendo, porque a temperatura está aumentando com o fornecimento de calor, a gente chama isso aí de calor sensível. É o calor utilizado para provocar aumento de temperatura. Então, se você percebe que progressivamente a temperatura aumenta com o tempo, você, nesses trechos, o calor utilizado é classificado como calor sensível. O calor utilizado para aumentar a temperatura. Então, enquanto você tiver a amostra pura, aqui a gente está falando de uma substância pura, enquanto você tiver a amostra pura no estado sólido, no estado líquido ou no estado gasoso, então você vai ter o calor sensível, o calor exclusivamente utilizado para provocar mudança de temperatura. Ok? Agora, aqui nesse trecho, ó, esse primeiro trecho aqui, você tem a mudança, ó, de sólido para líquido. Essa mudança é chamada de fusão. Então, esta temperatura dessa mudança é chamada de temperatura de fusão. Repara que nesse ponto do gráfico, ó, a curva ela assume uma linha paralela ao eixo do x. Ó. O que isso quer dizer? Quer dizer que durante a fusão, a temperatura permanece constante. Ela não muda com o tempo. Uma substância pura, ela tem temperatura de fusão constante. Nesse caso, durante a fusão e durante a vaporização também, né, aqui em cima, ó, a mudança de líquido para vapor de uma substância pura, ó,
ponto de fusão e ponto de ebulição, ambos se mantêm constantes. O gráfico parece uma escadinha. Você tem sólido, a temperatura vai aumentando, calor latente, né? Está aumentando a temperatura, até atingir o ponto de fusão. Quando a fusão inicia, a temperatura se mantém constante. A gente vai chamar isso aí de calor latente. Durante a fusão e durante a ebulição, todo calor é utilizado exclusivamente para provocar mudança de estado físico. Aqui, durante a fusão e durante a ebulição de uma substância pura, as temperaturas se mantêm constantes, elas não mudam, porque todo o calor está sendo utilizado somente para provocar mudança de estado físico na amostra. É o chamado calor latente. Nesse primeiro caso aqui, é o calor latente de fusão. Nesse segundo caso aqui, o calor latente de vaporização. Tá? Então, literalmente, o gráfico de uma substância pura parece uma escadinha. Inicialmente você tem somente o sólido, temperatura aumenta progressivamente, calor sensível, até iniciar a fusão. Durante a fusão, a temperatura se mantém constante. Todo o calor é fornecido para provocar mudança de estado físico. Quando todo sólido se converte em líquido, quando a fusão termina, a temperatura volta a subir, você só tem líquido, até se atingir a ebulição. Na ebulição, a temperatura volta a ficar constante. Cessada a ebulição, a temperatura volta a subir. Tá? Então, o gráfico literalmente parece uma escadinha de uma substância pura. Quando você vai para uma mistura comum, repara ó, que durante a fusão e durante a ebulição, ó, as temperaturas continuam subindo. Elas variam com o tempo. Então, as misturas comuns, elas apresentam temperaturas de fusão e de ebulição variáveis. Tá? Diferente de uma mistura eutética. Olha o que acontece numa mistura eutética. A temperatura de fusão é constante, enquanto a temperatura de ebulição é variável. Foi o que a gente tinha comentado antes. Misturas eutéticas, pontos de fusão constantes e pontos de ebulição variáveis. E a mistura azeotrópica é o contrário. Ponto de fusão variável e ponto de ebulição constante. Tá? Bem, aqui eu tenho alguns exemplos, só para a gente poder fixar a ideia, tá? Eu tenho essa primeira questão aí que fala o seguinte, ó. 1 e 2 são dois líquidos incolores e transparentes. São líquidos, tá? Ou seja, a amostra, ela já encontra-se, as amostras já encontram-se no estado líquido, tá? Então, se eu aqueço essas amostras, elas vão passar para o estado vapor, para o estado gasoso. Os dois líquidos foram aquecidos separadamente e mantidos em ebulição. Os valores da temperatura dos líquidos, em função do tempo de aquecimento, são mostrados no gráfico a seguir. Então, repara o seguinte, ó. O gráfico 1, ele mostra uma linha reta, o que dá a entender que durante a ebulição a temperatura se mantém constante. Então, isso pode ser uma substância pura, que tem ponto de ebulição constante, mas também pode ser uma mistura azeotrópica. Se eu voltar, ó, tanto a mistura azeotrópica apresenta ponto de ebulição constante, como a substância pura também apresenta ponto de ebulição constante. Então, o líquido 1, por apresentar ponto de ebulição constante, ele pode ser uma substância pura ou ele pode ser uma mistura azeotrópica. Agora, o líquido 2, ó, com certeza ele tem que ser uma mistura, porque o ponto de ebulição é variável. Aí ele pode ser uma mistura comum, tá? Vamos voltar no gráfico para a gente ver aqui a mistura comum, ó. A mistura comum tem os dois, ó, temperatura de ebulição e temperatura de fusão variáveis, então aquilo pode ser uma mistura comum, mas também pode ser uma mistura eutética. Ponto de ebulição variável e o ponto de fusão constante, tá? Então, líquido 1 pode ser uma substância pura ou pode ser uma mistura azeotrópica. Líquido 2 pode ser uma mistura comum ou uma mistura eutética.
Com base nessas informações, pode-se afirmar que o líquido 1 é puro e o líquido 2 é uma mistura. Pode sim, o líquido 1 pode ser um líquido puro e o líquido 2 pode sim ser uma mistura. Então, seria a letra A a resposta. Mas vamos ver as outras, né? Letra B, 1 é uma mistura e 2 é um líquido puro. 1 até poderia ser uma mistura. 1 poderia ser uma mistura que a gente viu azeotrópica. Poderia ser um líquido puro. O 2, como ser um líquido puro, porque o ponto de ebulição ele é variável. Para ser um líquido puro, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, ambos precisariam ser constantes. Então não tem como ser letra B. Letra C, 1 é um líquido puro e 2 é um azeótropo. 1 até poderia ser um líquido puro, mas 2 não tem como ser um azeótropo. Misturas azeotrópicas, elas apresentam um ponto de ebulição constante. Nesse caso aqui, do gráfico 2, o ponto de ebulição está variando. Então, não tem como ser uma mistura azeotrópica. 1 e 2 são líquidos puros. Não tem como 2 ser um líquido puro, porque o ponto de ebulição está variando. E o 1 e 2 são misturas com o mesmo solvente e soluto. Mais um é uma solução mais concentrada que 2. O fato de você mudar a concentração, você pode mudar a temperatura de ebulição, mas não o perfil do gráfico. Seja mais ou menos concentrado, se for do mesmo soluto, ou eles vão se manter constantes ou eles vão variar juntos. O perfil do gráfico é o mesmo. Agora, a concentração do soluto pode variar a temperatura em que o processo de ebulição inicia. Quanto maior a concentração, maior a temperatura de ebulição. Mas o perfil do gráfico continua o mesmo, tá? Então, a resposta, letra A. Ok, gente? Vamos fazer mais uma para a gente concluir, tá? Por hoje. Considere um sistema formado por álcool, água e granito. Excluindo-se o recipiente e o ar atmosférico, podemos afirmar que o sistema apresenta. Então, vamos lá. A gente precisa definir duas coisas, tá? O que é componente e o que é fase. Componente é o que eu sei que tem no sistema. Se eu sei que tem água e álcool, por exemplo, eu já sei que tem dois componentes, a água e o álcool. Tá? Então, componente é o que eu sei que tem no sistema. E fase, a gente pode, de maneira grosseira, tá? Dizer que fase é o que eu vejo no sistema. Tá? Grosseira porque a gente viu que fase não é somente o que eu vejo. Fase é o que eu sei que tem propriedades regulares ao longo do sistema. Tá? Então, vamos lá. Quando você olha para o granito, somente o granito ele tem 3 fases e 3 componentes. O granito ele é constituído por 3 minerais: quartzo, o mais branquinho, feldespato, o amarelinho, e mica, o preto. Então, quando tu olha para uma amostra de granito, nela tu tem 3 fases e 3 componentes. Quais são as fases? O preto, que é a mica, o amarelinho, que é o feldespato, e o mais clarinho, que é o quartzo, e tu tem 3 componentes: quartzo, feldespato e mica. Então, só o granito tem 3 fases e 3 componentes. Além do granito, tu também tem a água, mais um componente, e o álcool, mais um componente. Então, se eu for totalizar a quantidade de componentes que eu tenho nesse sistema, serão 5. Água, um componente, etanol, 2 componentes, e o granito, que sozinho tem 3. Então, eu tenho um total aí de 5 componentes. Agora, fases, eu terei 4. Por quê? Porque a mistura álcool e água ela é homogênea. Então, quando eu misturar o álcool com a água, eu não vou conseguir diferenciar quem é quem. Então, a mistura álcool e água corresponde a uma fase só. E o granito tem mais 3 fases: quartzo, feldespato e mica. Então, componentes dessa mistura eu tenho 5: água, álcool e o granito, que tem mais 3 componentes: quartzo, feldespato e mica. Então, dá um total de 5 componentes. E fases eu terei 4. As 3 fases do granito,
quartzo, o feldespato e mica. E a mistura água e álcool dá mais uma fase, porque eu não consigo diferenciar o que é álcool e o que é água na mistura. Então a resposta é a letra D. Eu tenho 5 componentes e 4 fases, certo? Abraço grande para todos e até a próxima aula.